bruxos e minhas bruxas! Tudo bem com vocês? Finalmente voltamos com ele, Narras Dórcedas. Não sei se eu consigo falar, não consigo falar esse nome, gente. Alguém me ajuda. Para falar, desta vez, para dar entrevista, e no final desse vídeo, do livro autografado. Tá? Que vocês se inscreveram no meu canal e no canal dele e participaram do sorteio. E hoje a gente vai falar de algumas coisas relacionadas ao druidismo. Certo? Olá, Narras, tudo bem? Oi, Té, tudo bem? Tudo bem, pessoal do canal da Té? É um prazer imenso estar aqui, poder conversar com vocês, falar um pouquinho a respeito de religião celta. É sempre uma delícia. E parabéns para quem ganhou o livro, ou vai ganhar, enfim, aqui no sorteio que vai acontecer no fim do vídeo. Sim. Bom, primeiramente, né, vamos falar um pouco sobre a pergunta mais feita para mim sobre você e sobre o seu canal. Como funciona e qual a importância do ritual de passagem para os celtas, para os druidas? Então, Té, nós temos os ritos de passagem, eles são coisas muito importantes nas sociedades tradicionais, e não é diferente entre quem pratica a religião celta hoje em dia, não era diferente entre os celtas históricos. Os ritos de passagem, eles funcionam de forma sempre muito comunitária, então não há rito de passagem sem a presença de uma comunidade, e o rito de passagem ele representa a ruptura, o rompimento de um status que pode ser social ou pode ser religioso, enfim, de uma pessoa dentro daquela estrutura, dentro daquela comunidade. Nós temos ritos de passagem que vão desde o nascimento, desde a gestação, nascimento, até a morte, passando aí por estágios de semenarca, menarca, gestação novamente e morte, né? Enfim, a gente cobre, como todas as religiões tradicionais, ritos de passagem que vão desde o início da vida ao fim da vida, né? Nessa situação em que a conhecemos. Os ritos de passagem eles têm uma importância muito grande nas nossas práticas, porque a sociedade, de um modo geral, principalmente depois da Revolução Industrial, ela foi desacralizando esses ritos. Eles ainda existem na sociedade. Nós temos os ritos de passagem das meninas que fazem a festa de debutante, né? Nós temos os 18 anos, nós temos os casamentos ainda, mas todos esses ritos de passagem, eles foram sendo destituídos da sua sacralidade. Eles passaram a ser atividades muito mais civis e despidas da sua importância espiritual e da construção identitária da espiritualidade da sociedade de um modo geral. E nos nossos ritos, a gente busca reconectar com esses símbolos religiosos e com essa importância religiosa, tanto para a sociedade quanto para a comunidade de praticantes da religião celta. E aí cabe um adendo, um parênteses, de que o druidismo é uma das formas de prática da religião celta, não a única. E, de repente, nem a menos popular. A gente não tem tanta certeza sobre isso, porque não há um recolhimento de dados a esse respeito. Nós achamos que é a mais popular. Mas, assim como existem muitos tipos de cristianismo, existem os católicos, existem os assembleianos, existem os calvinistas, enfim, existe uma série de movimentos dentro da espiritualidade ou da religião cristã, existe também dentro da religião celta. Eu não pratico druidismo, a gente usa o termo druidismo para melhor entendimento, porque é um termo mais popular, mas é um termo incorreto historicamente. Seria como chamar o catolicismo de padrismo, porque druidas são uma das classes sacerdotais presentes nos celtas, e não em todas as regiões celtas, mas em algumas. Então, seria como chamar a religião católica de padrismo, né?
Vamos pegar um dos sacerdotes e chamar aquela prática religiosa a partir da ótica daquele clero específico. Existe o reconstrucionismo celta, existe o druidismo moderno, existe druidismos mais históricos, existem druidismos mais wiccanianos, existe a tradição druídica valoniana, que é a que eu sigo. Enfim, existe uma gama gigantesca. É claro que sempre na minha fala eu vou falar a respeito da minha própria prática, a prática da minha ordem, a prática da minha comunidade, e não pretendo falar por práticas de outros grupos que praticam outras formas de espiritualidade celta. Assim como um padre não fala em nome de um evangélico ou um pastor em nome da Igreja Católica. Só para a gente criar um contextinho aí. Mas eu tenho certeza que os ritos de passagem são muito importantes, tanto nas práticas do meu grupo, da minha comunidade, quanto as práticas de outros grupos no Brasil e no mundo, porque os ritos de passagem são uma forma de resgatar conexões tribais, conexões sociais e de construções identitárias mesmo. Sim. Bom, a segunda pergunta que eu tenho para te fazer é sobre os símbolos celtas, os mais populares, os seus significados. Explica um pouco para a gente. Essa é uma questão muito complexa, porque nós não temos um dicionário céltico de símbolos que tenha sobrevivido. A gente tem uma série de símbolos, em sua maioria petróglifos, que são desenhos feitos em pedras, entalhados em pedra, né? E muitos desses significados, eles são dados por pessoas diferentes, grupos diferentes, em momentos diferentes. Nenhum símbolo celta tem um significado claro. E eu estou falando aqui especificamente de símbolos gráficos, né? De desenhos como o espiral, ou a triqueta, enfim. É muito importante salientar que o significado, porque um símbolo é um signo e um significante. Então, nós temos um desenho, uma ilustração gráfica de algo que significa um outro algo. Então, para que alguém compreenda um símbolo, saiba o que ele significa, essa pessoa precisa estar imersa nessa cultura e ela precisa saber o que compõe esse símbolo para entender o seu significado. Como, por exemplo, uma pessoa que venha de um país onde nós temos símbolos de trânsito diferentes do Brasil, ela não os compreenderá. Ela vai bater o olho, vai saber que é um símbolo de trânsito, porque vai estar em uma placa, que eu acho que isso é universal, mas esse símbolo não vai ter significado para ela. Ela vai precisar estudar esse símbolo. Então, os símbolos celtas, eles existem graficamente, a gente os conhece, sabemos de onde saíram. Por exemplo, muitos dos símbolos celtas não são celtas, eles são anteriores aos celtas. Como, por exemplo, a espiral tripla, é uma coisa que já existe gravado em Newgrange, por exemplo, que é um sítio arqueológico anterior aos celtas, e esses símbolos já estavam lá quando os celtas chegaram. Então é dito que é um símbolo celta, a gente aceita que é um símbolo celta, mas a gente não sabe exatamente o que os celtas entendiam daquele símbolo, ou o que eles queriam dizer com aquele símbolo. Nós podemos supor ou aceitar uma convenção de que aquele símbolo significa determinada coisa, mas nós não podemos trabalhar com uma certeza absoluta a respeito disso. Um grupo vai ter autonomia para dar interpretações muito próprias a esses símbolos, porque esses significados eles são abertos, né? Eles são passíveis de interpretação. E muitos outros símbolos da cultura celta são animais, são o Ogham, por exemplo, que é o alfabeto, um dos alfabetos célticos, né? Aliás, o alfabeto céltico, que existem vários Oghams, são mais de 90, mas eles são símbolos também, são letras, são as Feda, mas são símbolos, e esses símbolos eles são associados a uma série de coisas. No caso do Ogham, a plantas, não necessariamente árvores,
porque as pessoas chamam erroneamente o Ohan de alfabeto das árvores, mas ele é associado a plantas, não necessariamente árvores. Associado a animais, associado a cores, associado a uma série de coisas. Então, ele é um desenho, um símbolo gráfico repleto de significados por trás, que somente uma pessoa que está imersa nessa cultura é capaz de compreender e de fazer as conexões exatas. São muito populares os espirais, são muito populares os triscos de uma forma geral, então as triquetas, os triscos ou os espirais, os nós celtas, que muitos deles não são celtas, são nórdicos, são escandinavos, mas que foram importados de alguma maneira ali para as terras célticas. Mas eu acho que esses são os principais. Assim, a arte celta, ela nos traz muitos símbolos interessantes. Tem um livro muito bom, eu não deixei ele aqui perto de mim, eu ia mostrar, eu esqueci de pegar. Mas chama Arte Celta, da Miranda Green, e ela fala muito a respeito da arte celta e de como ela manifesta o pensamento celta de diferentes formas, através dos entrelaçados, através dos nós, através desses espirais, dessas formas orgânicas. A simbologia celta, ela é muito orgânica, ela é muito curvilínea, ela é muito sutil e suave, e tem muito a presença dos animais. Então, muitos dos nossos símbolos, se nós falarmos em questão de representação de ícones, né? Os animais são muito presentes, os Ohan são muito presentes, e eu acho que os espirais e os triscos são as coisas mais populares, e é muito importante que a gente deixe claro que as interpretações que dão, os triscos, este trisco representa os três reinos, ou esse espiral triplo representa as três famílias, isso que são os três grupos de seres que nós cultuamos. Isso tudo é muito interpretativo, ou baseado no contexto em que aquele símbolo foi encontrado, através de estudo arqueológico, ou através de inspiração, porque muito da nossa prática, ela vem também de como nós percebemos enquanto comunidade, enquanto grupo, não individualmente, isso é muito importante de frisar. A religião celta é uma religião muito focada em comunidades, em grupos, e não de indivíduos. Então, essas convenções comunitárias, elas dão significados aos signos, né? aos desenhos que existem vindos do mundo celta. E são muitos, e são muito bonitos, mas essa coisa de ir no tatuador e dizer assim, este símbolo celta significa paz, este símbolo celta significa amor, isso é mentira, isso é um delírio, não existe. Eu acho que isso não existe em nenhum símbolo de nenhuma cultura. É que nem no tatuador ele tatua paz em ideograma japonês, eu não sei o nome certo, e no fim tá lá tatuando guerra. As pessoas elas gostam de industrializar uma coisa que é muito abstrata, é muito subjetiva, e os símbolos eles são assim. Então, assim como o tarô, por exemplo, pode sofrer reinterpretações, também os símbolos celtas podem sofrer reinterpretações, desde que as pessoas sejam honestas e saibam que essas reinterpretações são modernas e de que não dá para dizer que é um troço histórico, porque muitas vezes não é. Mas, assim, adoro um símbolo celta. Quem não, né? Quem não? Eu tinha uma amiga, uma conhecida, colega de trabalho, não lembro agora, e ela disse: eu vi que tua religião é celta e tal. Olha que lindo este símbolo celta que eu tenho tatuado. Ela tinha uma tatuagem gigantesca de um Mjorn, é que fala assim? Aquele Mionir. martelo Mionir. nórdico, Mjolnir, isso. E eu disse pra ela, amiga, isso não é Se eu celta. te contar uma coisa. Isso é próximo, assim, é pertinho, mas não é. É que nem eu vejo muita gente dando aula de runas como se fosse Oan e de Oan como se fosse runa.
Eu sou, saindo do mundo celta, eu sou absolutamente cego. O meu universo é o mundo celta, então eu fico muito, muito dentro dele. Eu não entendo muito de runas. Eu tenho um amigo que é Runemal e Azatruar, e o que eu sei vem dele. E, claro, Eu, essa questão do Rohan e das runas, isso vai dar muito problema ainda. Escreve o que eu estou dizendo, ó, tu que está me assistindo aí, estou profetizando que em breve o Rohan vai ser tão vulgarizado quanto as runas são, para passar por esse tipo de situação de as pessoas estarem ensinando uma coisa que elas não conhecem em absoluto. O Rohan exige que tu esteja imerso na cultura celta, que tu entenda os seus símbolos, que tu entenda, por exemplo, na associação com as plantas, o que que aquela planta, que pode ser uma árvore, um arbusto, uma gramínea, o que que aquela planta significa, que tipo de associação que existia, como os celtas viam isso, e toda a conexão com todo o complexo cosmogônico dos celtas, assim, é bem complicado e tem gente que faz muita confusão. É isso aí mesmo. é, já aproveita e fala pra gente a sua visão do druidismo e também a sua visão do reconstrucionismo, né, que eu sei que são coisas diferentes. E a sua visão também das religiões celtas de um modo geral. Um padre não pode falar a respeito de uma religião de candomblé, por exemplo. Uma religião de matriz africana não pode. Não é o Sim. espaço dele. Assim como um babalorixá não pode falar sobre a religião católica. Não é o espaço dele. Eu não posso falar sobre druidismo, não o pratico. Eu não posso falar sobre reconstrucionismo, desconheço a prática dele também. Eu pratico tradição druídica valoniana, uma tradição que foi desenvolvida dentro da própria Ordem Valon e que eu vivo há 20 anos. O que eu posso te dizer é que existe no Brasil um fetiche de que esses são os dois caminhos da religião celta, quando na verdade existe uma pluralidade muito maior. Nós temos nos Estados Unidos a ADF, que não é nem druidismo, nem reconstrucionismo celta, que é, aliás, o próprio subtítulo da ADF é o nosso próprio druidismo, a nossa própria religião celta. Então, existem diferenças, a gente que está no meio sabe, né? Principalmente em relação à envergadura, da possibilidade de acrescentar práticas não célticas no culto. O pessoal do druidismo costuma ser mais flexível em relação a isso, e o pessoal do reconstrucionismo costuma ser menos flexível. Mas também já vi reconstrucionista fazendo mistura de práticas, assim como já vi o pessoal do druidismo sendo mais purista, digamos assim. Eu acho que o Brasil está muito recente a prática da religião celta. Existe muita necessidade de uma série de trabalhos da nossa parte para que a gente consiga amadurecer esses caminhos. O que é importante salientar é que existem muitas formas de viver a religião celta hoje, e de que, assim como existia entre os celtas, muitas formas de viver a religião deles. Não existia uma unanimidade, ou melhor, uma uniformidade de práticas no mundo celta antigo, porque cada uma das tribos tinha autonomia para desenvolver e cultuar um panteão muito específico, ter práticas muito específicas, e a gente precisa entender e aceitar essa pluralidade. O que a gente precisa combater, é claro, são os charlatões, né? O charlatanismo, ele faz parte de todas as religiões, não é diferente com as práticas de religião celta, independente do caminho, seja druidismo, seja reconstrucionismo celta, seja tradição druídica valoniana, não importa. Charlatanismo existe e é isso que a gente precisa combater. Para que pessoas que estejam fazendo coisas mentirosas não perpetuem, não desenvolvam trabalho, para que nós não tenhamos casos de abuso, de assédio, para que a gente não tenha nenhum tipo de mácula no nosso caminho. É claro que alguns grupos, independente da orientação que tenha, tem uma tendência mais histórica, tem um respeito maior pela história, tem grupos que têm menos.
eu acho que isso é uma coisa que está ok, desde que ninguém minta, né? Nós temos práticas em Valonum que não são celtas, comprovadamente, são práticas que nós desenvolvemos a partir da nossa vivência religiosa, mas a gente não sai por aí mentindo que é uma prática celta antiga muito louca, que as pessoas devem seguir. Elas são claramente orientadas de que aquilo ali é uma prática nossa, é uma prática que foi desenvolvida dentro da nossa comunidade, inspirada em práticas célticas, mas que não necessariamente digam a mesma coisa que os celtas diziam a respeito daquilo. A religião é uma coisa que se atualiza, deve se atualizar pelo menos, né? A gente precisa estar atento ao que acontece no mundo à nossa volta, mas eu não posso te dizer o que é druidismo, assim como eu não posso te dizer o que é reconstrucionismo. Só uma pessoa que Sem siga problemas. essas duas religiões, esses caminhos, pode falar a respeito. O reconstrucionismo é muito mais organizado nesse sentido, porque tem um FAQ. Então tem um FAQ há muito tempo, há anos já, e que tu pode ir lá e ler a respeito do que é reconstrucionismo. Claro que eu já li dezenas de vezes, tem pessoas dentro da minha ordem que são reconstrucionistas, além de tradição druídica havaniana, são pautadas nas pautas reconstrucionistas, e nós também somos muito tendenciosos para esse canto assim. A gente não é recon porque não decidiu isso, porque nós temos absolutamente todas as características de um grupo recon, mas nós já temos desenvolvido o nosso background, o nosso know-how a respeito de que práticas são ou não são adequadas para nós hoje em dia. Mas a gente usa o termo druidismo, assim, de um modo geral, para facilitar o discurso, porque é um termo mais popular, é um termo quase autoexplicativo. É a mesma coisa que falar de catolicismo. Existem mais de 30 tipos de igreja católica no mundo. Nem todas prestam, não sei que palavra usar, mas nem todas são conectadas ao Vaticano, algumas são conectadas a outras instituições. Sim. E todas essas são igreja católica. Então a gente fala assim, druidismo, só para facilitar o discurso. Mas está errado. É que nem falar indígena. Indígena é um termo muito guarda-chuva, incorreto, para designar um conjunto de coisas, de povos e de populações tão diferentes entre si, que tem algumas coisas em comum. Mas é preconceituoso, inclusive, né? Toca esses índios tudo no mesmo balde, no mesmo saco, é tudo índio. É que nem dizer que, por exemplo, resumir o Oriente em coreanos, ou dizer que todo oriental é igual, sabe? É, Não dá. sim. Então, existe uma diversidade em relação a práticas que não se resumem a só dois caminhos, budismo e reconstrucionismo celta. Esses são dois caminhos que existem além de outros caminhos. Eu acho que são os mais populares, assim. Essa ideia de que existem, de que todos os caminhos célticos são druidismo é incorreta, não são. O druidismo ele surgiu num período histórico específico, ele tem características específicas. Algumas pessoas do próprio druidismo questionam e criaram seitas, né? Criaram outros grupos a partir daquilo ali, corrigindo aquilo que eles entendiam como errado. A mesma coisa que aconteceu no catolicismo, quando surgiu os protestantes, e depois dos protestantes surgiram os neopentecostais, e assim vai. Sempre saem grupos. E isso é um movimento absolutamente natural e esperado dentro de caminhos religiosos. No druidismo, na religião celta, de um modo geral, não é diferente. Mas eu não vou falar muito de druidismo porque, assim, tem instituições de druidismo no mundo inteiro há muito tempo no mercado aí, há Sim, 300, 350 anos, que têm as suas próprias interpretações disso, né? sim. Tá vendo? É por isso que é bom trazer sempre diversas pessoas para dar voz nesse canal, com sempre muito conteúdo e para desmistificar principalmente os preconceitos, né? Eu acho que é uma coisa muito Uhum. importante assim da gente fazer. E vamos para a última pergunta para deixar as pessoas curiosas, tá? Fala pra gente um pouco do seu clã e um pouco do seu livro.
Então, a Ordem Valon surgiu, eu sou a fundadora, ela surgiu em meados de 2000, 2001, foi nesse período. Não teve uma data de fundação. A gente tem um mês de fundação que escolheu o mês em que tecnicamente começamos as atividades, mas o movimento ele era um pouco anterior. Valon não surge em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, como uma proposta de viver espiritualidade celta, e nós éramos muito jovens. Iniciou através de um grupo de estudos chamado Avalônia. Nós lemos, eu li As Brumas de Avalon e fiquei absolutamente encantado com a possibilidade de viver a religião celta daquele jeito. Hoje eu tenho absoluto, aliás, muito tempo, que eu tenho absoluto entendimento de que Brumas de Avalon de Celta não tem nada, de que é um romance que não tem de histórico nada. Mas eu tinha 10 anos, né, gente? A pessoa de 10 anos de idade teve uma epifania e eu tive a sensação clara de que estava voltando para casa. É uma coisa que muita gente relata de que ter lido o livro e ter tido essa sensação. Só que eu levei a sério essa sensação, muito a sério, e criei um grupo de estudos, chamava Avalônia, e a partir da necessidade deste grupo, nós criamos a Ordem Valon, que surgiu deste grupo de estudos. Valon existe há 20 anos, nós somos hoje o grupo mais antigo na ativa ininterrupto do Brasil e somos o grupo com maior número de membros também. Acho que todos os outros grupos juntos reunidos dá metade do nosso número de membros total. E não que isso seja importante, mas para dizer que nós temos uma comunidade relevante, nós estamos atuando de forma relevante, impactando na vida de outras pessoas e cumprindo nosso papel sacerdotal. Nós desenvolvemos, como eu falei, a tradição druídica valoniana, vivemos a partir desse approach, dessa própria leitura muito histórica das práticas célticas. Nós somos muito criticados em muitos espaços por questionarmos coisas não célticas dentro de práticas célticas. Nós somos muito questionadores a respeito disso. É muito importante ressaltar que nosso papel não é de questionar a fé alheia ou a religião alheia ou a pessoa no que ela acredita. Cada um acredita naquilo que quiser acreditar. Tem gente que acredita que a Terra é plana, tem gente que acredita que ela é redonda, enfim, côncava, é uma rosca. Então, existem muitas crenças no mundo. Nós não estamos, quando fazemos isso, questionando crenças, nós estamos questionando a história. E a história é uma coisa que não tem como ser inventada. Ela existe e precisa ser encontrada. E é parte do nosso papel, não só como sacerdotes, mas como praticantes da religião celta, fazermos a manutenção dessa cultura, fazermos a manutenção desses saberes, e é nosso papel confrontarmos determinadas coisas, o que nos traz algumas inimizades, é claro, mas isso faz parte do pacote, e Val não está aí há bastante tempo. E nesse caminho surgiram muitos projetos, muitos trabalhos aconteceram e acontecem em Valon, coisas muito grandiosas. E uma dessas coisas muito grandiosas, e que não é só uma coisa muito grandiosa porque fui eu que fiz, porque há coisas grandiosas que outros membros fizeram, mas eu vou falar aqui hoje de uma delas, que é o meu livro, Preces, Encantamentos e Rituais Celtas. Foi lançado pela Ogma Book no ano de 2019. A primeira impressão aconteceu em maio de 2019 e foi lançado para o Brasil inteiro. Estive em Paranapiacaba em 2019, na Convenção de Magos e Bruxas, fazendo o lançamento, porque a minha editora quis lançar lá o livro. O meu livro ele é composto de 3 partes. Nós temos uma primeira parte fazendo uma introdução a respeito do que são preces, o que são encantamentos, o que são orações, falando um pouco sobre rituais. E depois, a segunda parte, eu peguei um material chamado Carmina Gadélica. Eu peguei que é um compilado de ladainhas, preces, orações, encantos, recolhidos por Alexander Carmichael, lá na Escócia. E ele recolheu isso na área rural. E essas preces, e essas ladainhas, e esses encantamentos, eles são claramente, foram recolhidos já no período cristão, né? A Escócia já é cristianizada há muito tempo, e esses são todos
todo este material é cristão, cristianizado. Mas uma leitura básica, simples, dava para já perceber que aquilo ali era paganismo puro, coberto com um verniz de cristianismo. O meu trabalho foi escolher alguns desses. Não lembro quantos são no total, mas são vários. Eu acho que são 50, se eu não me engano, essa parte do livro. Escolhi esses encantamentos, eu os traduzi e os adaptei. Então, tem esses trechos do Carmina Gadélica, esses trechos não, esse material na íntegra do Carmina Gadélica, traduzido e reinterpretado de volta para o paganismo. Eu devolvi o paganismo dessas preces que um dia foram roubados. Depois, na terceira parte do livro, eu trago preces, encantamentos e rituais autorais, que são parte da minha prática, que são parte da prática da minha tradição e que são usados diariamente na minha ordem. Inclusive, tem uma coisa que a gente falou lá no início, tem preces para todos os ritos de passagem. Foi o primeiro livro no Brasil a falar de ritos de passagem célticos publicado no país. Nós temos ritos de passagem de várias outras tradições, mas dos celtas não tinham. Eu escrevi também um livro, este aqui não é o meu único livro, eu tenho outros. Esse é o primeiro publicado por editora. Tem um outro que é distribuído gratuitamente pela Ordem Valanon, que chama Crisálida. E o Crisálida é dividido em 3 partes e eles contam ritos inteiros de passagem do nascimento à morte. E eu trouxe trechos aqui para esse livro Preces Celtas. Aqui tem as preces, então qualquer pessoa pode pegar esse livro e pode fazer esses ritos de passagem em casa, absolutamente simples. E pode ser feito mesmo depois dessa passagem ter acontecido. Então, é a primeira vez que um ritual céltico, historicamente coerente, é publicado em língua portuguesa por um autor brasileiro. Eu não tenho notícia de outro material que tenha feito isso. Estou pensando um minutinho para ver se... não tem. O que tem são materiais de outras pessoas que praticam outros caminhos célticos e que são influenciados por Wicca, são influenciados por outros caminhos não célticos. Então, esse aqui é integralmente céltico, de ponta a ponta, do Oiapoque ao Chuí, celta o negócio. A gente desenvolve um trabalho há muito tempo, nós recebemos membros com bastante frequência, nós temos convenções próprias, nós temos encontros próprios, nós temos celebrações públicas, a gente chega aqui em Porto Alegre, quando nós fazemos celebrações públicas, teve ocasiões que nós colocamos 150 pessoas numa atividade que nós fizemos, teve outra que certamente tinha mais de 200 pessoas, tem fotos no Facebook, no site para todas as pessoas que quiserem dar uma olhada. Nós movimentamos uma quantidade muito grande de pessoas que curtem e vivem a religião celta. Assim. Nós fazemos um trabalho muito interessante. É bem legal. Eu não sei que outras dúvidas tu possa ter, se quer me fazer alguma outra pergunta a respeito disso. Eu poderia ficar horas falando a respeito do trabalho que a gente desenvolve. Mas calma, calma. A gente vai te trazer de volta, porque vão surgir dúvidas. Calma, segura aí. Bom, por enquanto é só, mas a gente vai fazer o sorteio do livro ainda, tá? E se você não ganhou o livro no sorteio, não fica triste. Eu, em parceria com o Narras, a gente vai sortear, né? A gente vai sortear, no caso, o autógrafo, né? Você terá um cupom de desconto para vocês. Vocês terão um desconto no livro e o livro virá autografado. Certo, Narras? Sim. Certo? Eu vou deixar o cupom aqui embaixo. Perfeitamente. Vai ser Narras no Sagrada, tudo maiúsculo. Vou deixar o cupom embaixo, bonitinho aí na descrição também para vocês. E, por enquanto, eu me despeço de você, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra. Obrigado, e eu adorei a Té, entrevista. foi ótimo ter essa conversa.
Muito obrigado. Eu te agradeço imensamente pela oportunidade. Estou ansioso pela próxima. Tá bom, te espero. Então, meus bruxos, é isso. Um beijo. Blessed be e tchau!